Estamos no canal 8 da Via Cabo, da Multi TV, e o meu programa de hoje, o Falando Francamente, ele traz uma entrevista com o Bispo de Campos, Dom Roberto. Dom Roberto, eu agora queria tratar de um assunto que foi um tanto quanto delicado. O senhor estava viajando. Estava viajando com Dom Fernando. Com o Dom Fernando. Para Madrid. Para Madrid. E os dois. Esse é o Bispo de Campos, ele está brincando comigo aqui. Está me dando confiança. É isso que vocês estão vendo, dando confiança. E aí, Dom Roberto, os dois jornais aqui de Campos se degladiaram. O Jornal Diário e a Folha da Manhã, no meio, e saiu em defesa, falando muito, todo o marido da prefeito, deputado federal, Antônio Garotinho. Um dizendo que o senhor, deixando assim, transparecer que o senhor estaria dando apoio, e o outro falando que o senhor havia falado que Campos tinha uma política fisiológica, falando sobre fisiologismo. Eu queria que o senhor ficasse à vontade e desse o seu esclarecimento a mim, o telespectador. Bom, eu expressei que em Campos havia uma política que tinha um viés um tanto fisiológico. Parece que a palavra fisiologismo não é compreendida, porque não é para esse escarcéu que houve assim de ataques e explicações. Primeiro que o fisiologismo é uma deturpação da política que deve ter como objetivo a organização da polis, como ciência e arte do bem comum, não é? Então, o fisiologismo trata de fazer a política conquistar o poder e permanecer no poder, o poder pelo poder. Ou ainda, uma política atrelada a interesses de todo tipo. Negar que exista aqui em Campos, como em outros lugares, seria brincadeira. Negar o óbvio. Negar o óbvio. Ululante. Óbvio ululante. Agora, quem se sentiu atingido é porque realmente ou pratica muito o fisiologismo ou realmente não compreendeu o que é realmente o fisiologismo. O fisiologismo, claro, aquele extremo que se torna uma quadrilha para chegar ao poder e administrar o Estado como se fosse patrimônio, o patrimonialismo de Estado, né? Acredito que a minha motivação era desencadear uma reflexão, já prévia das eleições de 2012, e dar continuidade a uma presença pública da Igreja no período eleitoral, que não é de indicar ou atacar candidatos, porque isso leva ao personalismo, não constrói nada, não elimina o fisiologismo, mas formar o cidadão. Orientar suas ovelhas. Orientar as ovelhas, criar inclusive, essa é a nossa meta, uma escola do bem comum e da cidadania, não só para preparar candidatos que não sejam fisiologistas, mas também preparar cidadãos que possam interferir nas políticas públicas, participando dos conselhos paritários, ou mesmo dos movimentos associativos e dos movimentos populares. Esse é o escopo da participação na Igreja nas eleições. Também, claro, mobilizar em torno às campanhas do voto consciente e ficha limpa. Sim. Isso é muito importante. É o óbvio, né? É o mínimo que qualquer um de bem, cidadão de bem, deseja, né? Claro. Eu acho que é óbvio. Eu não lhe conhecia pessoalmente, Dom Roberto, e saí em sua defesa, porque eu disse, inclusive, outro dia, num outro programa que eu participo aqui, que é onde eu participo com o Celso Cordeiro, eu fiz essa colocação, que eu achava que isso que o senhor acabou de falar, que o pastor, no sentido pastorinho, assim, de ovelhas, ele vai orientar as suas ovelhas, encaminhá-las para o lugar do bem, claro. O caminho do bem. Eu entendi que fosse isso. Ainda terminei minha fala dizendo que certamente o bispo diria aquela frase de Jesus, a César que é de César e a Deus que é de Deus. Claro, perfeito. Né? Mas não quer dizer que com isso, como vocês estão do lado de Deus, não vão orientar o cidadão para o bem, orientar para a honestidade, para os parâmetros da legalidade. O voto é o grande instrumento do cidadão, mas, além disso, nós queremos formar um cidadão que seja gestor e fiscal ao mesmo tempo. Não pense que a sua intervenção se limita a votar, mas
a controlar a gestão, a exigir transparência das autoridades. Opa, o senhor tá me surpreendendo, eu fico feliz, porque isso é que é um progressismo no avanço, não é aquele progressismo, vamos dizer assim, boçal. Maroto, boçal, né? Aquilo é um progressismo orientado, justo, coerente com a legalidade. Claro que sim. Mas tem coerente pessoas... com a paz, coerente com o diálogo, coerente o que o senhor quer, eu acho consenso. O que o senhor deseja, o que o senhor orienta, é o que todo cidadão de bem precisa. Né? Que se a gente tiver um eleitor, e a gente precisa, não é quem vai ser eleito, mas sim, acho que é melhor nós orientarmos o eleitor. Exato. Porque o eleito, às vezes, que já é mal orientado, já vai continuar. É difícil de modificar. Vamos tentar modificar o eleitor, né? Exatamente. E porque cada povo tem, às vezes, os políticos. É muito cruel essa frase, que merece, né? Então, criando um eleitor bem exigente também, deixamos menos espaço para a corrupção. Com certeza. E descartamos aqueles picaretas que tanto mal fazem ao bem público. Eu acho que passou da hora de nós tentarmos modificar o eleito. E sim, tentarmos agora modificar o eleitor. Exato. Né? Trabalhar em cima do eleitor. Eu acho que televisão como a nossa, que é comunitária, eu acho que é esse o papel da gente aqui, fazer esse tipo de esclarecimento. Aqueles que não querem isso é que estão mal intencionados. Sim. Não é isso? Você concorda comigo? Querem um eleitor vaca de presépio. Justamente. Porque aqui... Que não fale, que não cobre, que não... Com certeza. E não é por aí que a coisa acontece, né? Em Campos nós tivemos um padre que teve nove mandatos consecutivos, sim, que foi o padre Antônio Ribeiro do Rosário. E ele se vivo teria feito 100 anos agora no dia 24 de agosto. Né? Mas os tempos são outros. Claro. E ele, o padre Rosário, eu acho que era o padre daquele que o senhor falou, tipo de uma congregação. Sim. Ele não era diocesano. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Mas era uma pessoa que tinha, inclusive, realmente voto de pobreza, andava de bicicleta. Sim, uma liderança espiritual muito forte. Muito forte. Eu não sei nem se ele era campista, mas ele teve uma participação muito firme, muito forte no município durante muitos e muitos anos. Sim. Muitos e muitos anos. O Dom Roberto, a Igreja Católica, eu li isso numa pesquisa e eu queria tratar desse assunto com relação a perder fiéis. E eu queria saber da sua visão. E até eu li alguma coisa, na realidade, eu li em mais de um lugar, inclusive no Brasil perdia-se o Brasil deixava de ser, porque o Brasil é um país considerado lá fora muito católico. É isso que eu li. Tem diminuído isso. Em números absolutos, continua a ser o primeiro país católico. Do mundo? Sim. É mesmo? A percentagem do México é melhor. Quer dizer, a percentagem de católicos em relação à população total. Mas o número absoluto de católicos do Brasil supera, é evidente, o México, somos 90 mais, milhões. Né? Então, é o primeiro país e a primeira conferência episcopal também em número. Daí que o Brasil é um país emergente, não só do ponto de vista da economia, mas também da força que tem a Igreja Católica hoje ainda. É evidente que a percentagem caiu, mas o número absoluto cresceu. Somos mais católicos que ontem. Sim. Se vamos aos números absolutos. Melhorou a qualidade? Não, a quantidade também. Também. Porque em relação... porque a população cresceu. Nós ainda temos os 73% da população, o que é muito alto. Sim, altíssimo. Concordo. E em alguns estados, por exemplo, no Nordeste, Ceará, Piauí, nós temos quase que 89%. A população do estado do Rio de Janeiro se estacionou, tínhamos nos anos 80, 49, melhorou um pouco, chegamos a 53, ela é uma fronteira fluida no Rio de Janeiro. Tem crescido, sim, as religiões pentecostais, os evangélicos também, mas o espiritismo no Rio
especialmente o espiritismo sincrético da Umbanda, e os sem religião também. E não só os sem religião, mesmo essas migrações para as igrejas evangélicas, muitas vezes é tipo um itinerário que vai de igreja em igreja e que termina sem igreja. Tem igrejas que a permanência é 6 meses. O sem religião que o senhor fala não é o ateu, é aquela pessoa que está perdida. É uma pessoa que já se cansou de pertencer a uma religião. E troca. Não deixa de ser teísta, acredita em Deus, mas não acredita mais nas religiões oficiais ou comunitárias. O senhor falou do espiritismo e me deu um gancho, uma pergunta que eu quero fazer. Sim. O catolicismo diz o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu diria o cristianismo. O cristianismo, concordo. Sim. Porque isso são concílios que todas as igrejas cristãs aderiram, né? E aí, eu tenho observado uma coisa, e o espiritismo, os espíritas, aqueles mais aguerridos e mais estudiosos do assunto, têm costume de atualmente dizer que o espiritismo não é mais uma religião. O espiritismo é uma ciência, uma doutrina, uma filosofia. E eu aí pergunto, quero ouvir a sua leitura a respeito do assunto, porque o senhor é uma autoridade no assunto, até pelas teologias que o senhor estudou e tudo, porque realmente às vezes eu fico meio perdido quando entendo isso. O espiritismo hoje entende que é fazer um papel mais ou menos como o da maçonaria, onde lá a maçonaria considera o grande arquiteto do universo, e aí aceita nesse bojo, ele aceita todas as religiões, né? Fica confortável aceitar todas as religiões. Eu diria que, embora o espiritismo se apresente, e certamente me parece com boa vontade, trabalhando o problema da reencarnação, o problema do além, com uma linguagem científica, trata, não quero dizer que o consiga, é evidente que não deixa de ser ou ter um conteúdo religioso. Porque Allan Kardec tem as próprias fontes. Eles não renunciaram a essas fontes. Não. Então, isso aí é religioso. O próprio Allan Kardec é um sacerdote druida. Então, acreditar que existe o além, existe o Jesus Cristo, que é uma espécie de superintendente, não igual a Deus, mas o intendente do mundo, que existe a reencarnação, são posturas, posições e dogmas religiosos. Isso tudo que o senhor falou aí, o espiritismo admite. Bom, mas então, né, isso não é científico. Isso é religioso. Evidente que não queremos dizer com isso que tudo que a religião coloque não seja, digamos, verdadeiro. Tem a Fides Erratio do Papa João Paulo II, e nós temos 2 vias de conhecimento: a fé e a razão. É pela fé que nós sustentamos muitos dogmas que não são contrários à razão. Ao contrário, são compreensíveis à razão. Agora, não podemos dizer que o espiritismo só seja uma ciência. Não nos parece, porque então teriam que renunciar a todos os escritos e as suas fontes. Sim, concordo. Eu entendi sua explicação. Como diz o outro, me dou por satisfeito. Não. Eu entendi sua explicação. Perfeito. Me deu argumento. Agora, com os espíritas nós já dialogamos e temos pontos convergentes, por exemplo, a defesa da vida. Eles são os nossos grandes aliados contra o aborto, contra a eutanásia, defendemos a dignidade da pessoa humana. Contra o suicídio. Contra o suicídio, claro, e também na prática da caridade. É isso que nós devemos sempre nos unir. Tem mais em comum do que de divergência. É claro que sim. É claro que sim, porque quem busca a Deus está buscando a verdade também. Né? Ou quem busca a verdade se encontra com Deus também. Cada vez o senhor me dá a demonstração de que o senhor é um bispo progressista. Bom. Na essência da palavra. Nós chegamos mais no intervalo. Não parece não, mas nós chegamos mais no intervalo. Estamos no canal 8 da Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. O meu entrevistado de hoje é o bispo de Campos, Dom Roberto. Voltamos já.